Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre as transformações dos materiais novamente, mas a segunda e última parte dessa série de duas aulas que vai falar sobre as transformações químicas. Na última aula a gente falou sobre as transformações físicas, né? Agora a gente vai falar sobre as transformações químicas. Então, gente, só para situar a gente, o que é a transformação química e no que ela difere da transformação física, né? A gente, na aula passada, como eu disse anteriormente, a gente falou das transformações físicas, né? Na transformação física, quando eu tenho uma transformação de estado físico, por exemplo, quando um gelo ele derrete, né? Eu tenho a transformação da agregação dos átomos daquela substância. Por exemplo, o gelo é água no estado sólido. Água líquida, como o nome já diz, é água no estado líquido. Quando o gelo derrete, ele não deixa de ser água, né? Os átomos dele, das moléculas de água, que estavam arranjados de uma forma que eles ficavam ali no estado sólido, né? Fazia com que a água estivesse no estado sólido, eles mudam um pouquinho essa arrumação entre eles e a água passa para o estado líquido. Mas não deixam de ser água. Na transformação química, as transformações químicas elas vão ser diferentes. Eu vou ter mudança da natureza química das substâncias. Eu vou ter, de um lado, algumas substâncias que vão reagir quimicamente e que vão produzir novas substâncias, né? Então eu vou ter aqui um determinado tipo de substâncias e depois de uma reação química, depois de elas se combinarem, né, elas vão produzir novas substâncias químicas. E aí a gente tem que ver, né, é muito importante a gente entender que numa reação química a gente tem de um lado os reagentes, ou seja, aquelas substâncias que vão se combinar quimicamente, e eu vou ter do outro lado os produtos, aquelas substâncias que vão ser produzidas a partir dos reagentes. Bom, e o exemplo que eu dei para vocês aqui é o bolo, né, que a gente pode fazer aí na nossa casa, principalmente nesse período de isolamento, pode fazer um bolinho em casa. No bolo, né, eu vou ter ali, quando eu vou fazer a massa, eu vou misturar várias substâncias diferentes, né? Eu vou colocar ali ovo, vou colocar leite, açúcar, né, sal, enfim. Eu vou misturar ali várias substâncias diferentes, fermento, né, geralmente fermento químico, tá? Só que essa massa crua aqui, ela, se eu deixar ela no forno, ela vai virar o bolo. Eu posso, né? Pergunta aí para você mesmo, tenta responder. Eu posso fazer com que esse bolo aqui volte a virar essa massa crua aqui? Não, né? Por quê? Quando eu coloquei essa massa, esses componentes juntos, e submeti eles à temperatura, ao calor, o que ocorreu? Uma reação química. Substâncias que estavam aqui se combinaram e produziram novas substâncias que deram ao bolo esse aspecto aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui no bolo substâncias que eu não vou ter aqui originalmente na massa, mas que foram produzidas pela reação química presente aqui na massa, tá bom? Então isso é um exemplo do cotidiano nosso de reação química, ok? Então na reação química, muito importante isso, gente, da gente frisar, todos os átomos, as moléculas que estão aqui e as suas quantidades estarão presentes no final. Tudo que tem no reagente vai estar aqui no produto, tá? Só que combinados de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu tenho hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo e outros elementos aqui, esses mesmos elementos vão estar presentes nos produtos, mas combinados de maneiras diferentes. Tá bom? Então isso é uma reação química. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Então os exemplos
que a gente tem no cotidiano, alguns deles, né? O cotidiano, a gente, está cheio de reação química acontecendo a todo momento, né, em vários lugares, né? Então, muitas das coisas que a gente faz são produtos, né, de reações químicas, que a gente observa são produtos de reações químicas, tá bom? Eu dei aqui dois exemplos que estão lá no livro de vocês, lá no pessoal lá do externato. A combustão do fósforo, né? A reação de combustão é uma reação química. Eu tenho antes alguns elementos que eles são submetidos ali a uma condição e entram em combustão, né? Essa combustão faz com que essa reação química produza novas substâncias, né, como toda reação química, mas que também libere uma quantidade muito grande de energia na forma de calor, né, que a gente vê aqui, né, presente no fogo, na chama. Né? Então, está sendo liberado aqui intensamente quando queima um fósforo, energia na forma de calor, que está ajudando aqui a produzir o efeito da chama. Tá bom? Só que quando a gente faz ali o fósforo, né, risca, né, ali a pontinha do palito, onde tem as substâncias ali inflamáveis, que forma aquela centelha, aquela energia ali desencadeia um processo de reação química que está transformando aquelas substâncias presentes aqui na madeira também, que está sendo queimada, em outras substâncias e liberando calor, né? Então, gente, um desses produtos que são liberados na combustão é o gás carbônico, o dióxido de carbono, né? Um gás que também tem relação ao efeito estufa, né? Quando produzido em grande quantidade. Então, geralmente nas reações de combustão, eu tenho produção de CO2, tá? Se eu for queimar qualquer coisa, combustível fóssil lá no carro, a gasolina, né? Ou fósforo, ou se for botar fogo, alguma coisa, dentro das substâncias que saem ali daquela reação de combustão, uma delas sempre é o CO2. Inclusive no nosso corpo também, quando a gente respira, né, dentro das células a gente tem uma reação de combustão controlada, né, a gente não pega fogo, mas acontece de forma controlada, e a gente libera CO2 nesse processo que a gente elimina pela respiração. Tá bom? Então a combustão do fósforo é um tipo de reação química que a gente vê no ambiente. Outra é a ferrugem, né? Quando o ferro, né, o ferro presente nas ligas metálicas aqui, ele fica em contato, fica exposto com o ar sem nenhuma camada de proteção, né? Esse ferro ele pode interagir com o oxigênio da atmosfera e produzir o óxido férrico, também chamado de óxido de ferro 3, tá bom? O óxido de férrico é a ferrugem, que a gente chama de ferrugem, né? Aquele pozinho dessa cor aqui mais amarronzada, meio alaranjada, né? Aquele pozinho é o óxido de ferro, é o óxido férrico, tá? O óxido de ferro 3. O que acontece? Quando o ferro enferruja, ou seja, tem a transformação da liga metálica do ferro em óxido de ferro 3, eu tenho a degradação do objeto que é formado por ferro. Né? Então isso compromete sua resistência, compromete também a sua estrutura. Aqui eu peguei uma foto aqui de uma lata que tem feita de ferro, né, toda enferrujada, você vê como é que ela já rachou toda, ó, tá quebrando, né? Então por isso que o ferro, as estruturas de ferro, por exemplo, são usadas em construções, né, elas precisam ser protegidas, né, por uma tinta, ser protegidas por outras estruturas, tá? Ou serem utilizadas ligas de aço, por exemplo, que são mais resistentes a esse tipo de reação química, para que seja preservada a sua estrutura e sua resistência. Tá? Então o ferro ele vai enferrujar, né, por conta de uma reação química entre o ferro e o oxigênio da atmosfera, formando o óxido de ferro 3 ou a ferrugem. Então, gente, alguns exemplos de reações químicas que ocorrem no ambiente. Né? E aqui é bom porque a gente vai poder ver aqui um resuminho de uma reação química, né? uma equaçãozinha química. Sei que não é o momento da gente ver, de vocês verem isso com mais profundidade, né? Vocês estão no 6º ano, mas só para a gente ter uma ideia de como isso é demonstrado, né, na química. Então, a fotossíntese, por exemplo. A fotossíntese vocês já devem ter visto lá atrás, que é um processo onde as plantas e outros seres que fazem fotossíntese, elas vão usar energia luminosa, né? Tá aqui, ó,
a energia luminosa que é captada pelo aquele pigmento verdinho, né, com a ajuda daquele pigmento verdinho presente, chamado de clorofila, que a gente encontra nas folhas, por exemplo. Então elas vão usar essa energia para fazer um conjunto de reações químicas que são simplificadas nessa equação, aonde a planta vai usar o gás carbônico, na realidade que 6 moléculas de CO2 de gás carbônico, tá? E também água, H2O, que 12 moléculas de água, que vão ser utilizadas em várias reações químicas que são feitas com auxílio dessa energia para produzir o quê? Glicose, que são açúcares utilizados como alimento para as plantas, e como resultado desse rearranjo, a gente tem produção de oxigênio e também de água, que acaba sendo produzida também ao longo dessas reações. Então, nota aqui, galera, olha só. Eu tenho aqui carbono, eu tenho aqui oxigênio, eu tenho aqui hidrogênio e eu tenho aqui oxigênio. Olha lá para o outro lado. Eu também vou ter carbono, vou ter hidrogênio, vou ter oxigênio. Tá? Então, tudo que estava aqui, ó, se eu for contar quantos átomos de cada coisa tinha aqui do lado dos reagentes, vai dar igualzinho, né, a quantidade de cada elemento químico desses presente nos produtos. Tá? Então, numa reação química, nada surge do nada, nada é destruído, desaparece. Tudo que tem de um lado vai estar presente do outro lado. Tá bom? Só que com combinações de átomos diferentes que vão gerar novas substâncias. Então, a fotossíntese é um tipo de reação química que acontece nas plantas, por exemplo, tá? Só que as plantas também respiram, nós respiramos. E essa respiração, ela não é só do pulmão, ela acontece dentro das células. Para quê? Para produzir energia, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma reação da respiração celular, tá? Nessa respiração celular, eu vou ter a glicose, né, que é o alimento que a gente pega até das plantas também, os açúcares, que vão participar de várias reações químicas que estão resumidas aqui nessa equação, aonde eu vou utilizar também o oxigênio e com isso eu vou produzir gás carbônico, água e não está aqui nessa foto, mas eu vou produzir também energia. Então é assim que as nossas células conseguem obter energia da alimentação. Elas conseguem pegar os açúcares junto com o oxigênio que a gente obtém da respiração pulmonar, e com isso a gente vai produzir energia, gás carbônico e água. O que mais interessa para a gente, no caso aqui, é a energia para a gente poder realizar os nossos movimentos, os nossos processos do corpo. O gás carbônico a gente joga fora pela respiração pulmonar e a água a gente também utiliza dentro do organismo, tá bom? E outra reação aqui que eu não botei foto para vocês, mas o livro de vocês fala é importante, as reações de decomposição que são feitas pelos fungos e pelas bactérias, né? Esses seres vivos, eles conseguem pegar partes mortas de outros seres vivos e fazer a decomposição. O que é a decomposição? É simplesmente um conjunto de reações químicas onde eles vão usar aquelas moléculas orgânicas para produzir como alimento, né, produzindo energia também, só que eles vão quebrar essas moléculas que às vezes são bem complicadas, bem grandes, em pequenos componentes, em substâncias menores. Essas substâncias menores, elas voltam para o ambiente e podem ser reutilizadas por outros seres vivos, como as plantas mesmo, por exemplo, ser absorvidas pelas raízes das plantas, e que são importantes dentro do organismo desses outros seres vivos, como as plantas. Tá? Então, a decomposição é um processo extremamente importante para promover a reciclagem da matéria no ambiente, para promover uma saúde em todo o ambiente. Tá bom? Então, a decomposição é um conjunto de várias reações químicas que acontecem no ambiente e que também são muito importantes. E outra, por último, aí, dos exemplos que a gente estava dando, é a chuva ácida. E a chuva ácida tem a ver com a poluição. O que é a chuva ácida? A gente sabe quando a água ela evapora, a gente já viu isso em outras aulas, né? Quando a água ela evapora, ela fica presente na atmosfera, ela se condensa na atmosfera
e depois acaba voltando na forma de chuva. O que acontece? Quando essa água reage quimicamente com gases poluentes, né, a gente está vendo aqui as indústrias, né, lançando CO2 e outros gases, né, também poluentes, ela reage com esses poluentes e produz outras substâncias, que são substâncias que carregam um teor de acidez. E quando a chuva cai, ela carrega, a água da chuva com esses poluentes, ela fica mais ácida, promovendo a chuva ácida. Aí vocês podem pensar, professor, então não posso sair na chuva se o ambiente estiver muito poluído, que eu vou derreter, vai vir um ácido. Não, não é isso. Mas essa água mais ácida, ela, quando cai no solo, ela deixa esse solo mais ácido, que prejudica o crescimento dos vegetais. Então a chuva ácida ela vai provocar ali danos ao meio ambiente, né? Quando ela cai na água de rios e lagos, ela também modifica a acidez daquela água, e isso prejudica os organismos aquáticos, né? E também essa acidez ela reage com algumas substâncias que são utilizadas em construção. Olha só, principalmente de monumentos antigos. Olha aqui esses tijolos aqui, todos buracadinhos aqui. Ó. Isso aqui é quando chove, né? A chuva está mais ácida, ela vai reagindo quimicamente com essas paredes aqui, né? Geralmente calcário, né? Rochas que têm muito teor de carbonato de cálcio, calcário, elas sofrem muito a reação com a chuva ácida. E aí, ó, de tanto bater água aqui mais ácida, que vai devagarinho reagindo quimicamente com esse material, a gente tem aqui, ó, essa parede cheia de buraquinho por causa disso. Esculturas também, principalmente esculturas de mármore, elas vão ali dissolvendo com o tempo por causa da chuva ácida e perdendo ali as feições da escultura, né? Outras estruturas também vão ali se degradando mais rapidamente. Então, mais um motivo para a gente preservar o meio ambiente, controlar a emissão de poluentes é a chuva ácida. E aí, a gente vai falar agora de dois fatores que interferem na velocidade de uma reação química. A reação química ela pode ocorrer mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo de alguns fatores. Um deles, gente, é a superfície de contato. Tá? O que é a superfície de contato? Quanto mais exposto uma molécula estiver, né, ou moléculas de um reagente estiverem expostas um ao outro, essa reação química vai ocorrer de forma mais rápida, mais fácil. Como assim, professor? Botei a foto aqui de um experimentozinho que vocês podem até fazer em casa, né? Pegar um comprimido efervescente que tiver aí, de vitamina C, alguma coisa, pegar 2 copos, né? Colocar água, e aí vocês vão fazer com 2 comprimidos num copo. Vocês vão quebrar bastante ali, podem quebrar bastante o comprimido, e no outro copo vocês vão colocar o comprimido inteiro. Ao mesmo tempo, né? Num copo pegando o quebradinho, né? E no outro colocando o comprimido inteiro. Vocês vão ver quem vai dissolver mais rápido, quem vai reagir mais rapidamente com a água, liberando ali gás carbônico e liberando as substâncias presentes no comprimido na água. Com certeza vocês vão ver, se a água tiver a mesma temperatura, né, é muito importante isso, temperatura ambiente, vocês vão ver que quem vai dissolver primeiro é o que estava quebrado. Por quê? Quando você quebrou, você expôs mais lugares daquele componente, daqueles reagentes ali, à água. Então a água vai entrar em contato com mais superfície, com mais lugares ali do comprimido, dissolvendo mais rápido. Isso em relação ao comprimido inteiro, porque se o comprimido está inteiro, só a parte aqui, ó, dos lados, a parte de cima e a parte de baixo, que vai entrar em contato com a água. Se você quebrar ele, não só a parte de cima e do lado, mas aonde for quebrado aqui por dentro, também entra em contato com a água. Tá? Então ele inteiro ele vai ter menor superfície de contato em relação à água e ele vai dissolver mais devagar do que o comprimido quebrado. Tá bom? Então, a superfície de contato, quanto mais exposto estiver o reagente ao outro reagente, mais rápido vai acontecer uma reação química. E o outro fator que influencia também é a
temperatura, galera. A temperatura, ela influencia muito nas reações químicas. Desculpa, gente. No geral, o que vai acontecer? Quanto menor a temperatura, mais lentamente irá ocorrer uma reação química. Que eu botei a foto de um outro experimento, dessa vez com 3 comprimidos inteiros, né, não quebrados, mas um copo com água bem gelada, um copo com água com a temperatura ambiente e um copo com água morna. Né? Se vocês forem perceber nessa experiência, a água gelada, o comprimido ainda está aqui, ó. Na água morna, o comprimido também está aqui na temperatura ambiente, mas ele está efervescendo, ó. Né? Parece que um pouquinho melhor do que a água está mais clarinha, que a água já está mais turva por conta da efervescência do comprimido. E na água morna nem tem mais comprimido. Né? Ele já foi. Por quê? Quanto menor a temperatura, mais lentamente ocorre a reação. Mas quanto maior a temperatura, em geral, mais rápido ocorre uma reação química. Tá? A gente pode ver isso em casa também quando a gente coloca açúcar na água, por exemplo, ou quando a gente vai dissolver alguma coisa. É muito mais fácil dissolver Nescau em leite quente do que em leite frio. Talvez você já tenha feito isso em casa. Né? Porque quanto mais rápida, quanto maior a temperatura, as moléculas elas têm mais energia térmica, ou seja, elas estão se movendo ali no meio com uma velocidade maior. Isso faz com que elas interajam entre si mais rapidamente e a temperatura e a velocidade da reação, as reações químicas vão ocorrer, portanto, mais rapidamente, tá? Eu fiz uma observação aqui para vocês, né, da água com açúcar também. Se eu colocar água açúcar num copo d'água na temperatura baixa, se demora um pouquinho, né, para dissolver o açúcar. Se você colocar o açúcar na água com temperatura morna, rapidinho o açúcar dissolve, né, por conta daquilo que eu já te falei, que eu já falei para vocês. Mais intensa é a energia térmica, mais intensa é a interação entre as moléculas no interior ali da água com o açúcar, nesse outro exemplo, mais rápido essa reação vai ocorrer. Uma outra observação que eu coloquei para vocês é que, dependendo da natureza da reação química, quanto maior a temperatura, às vezes eu posso interromper a reação. Se tiver algum reagente que depende de um determinado nível de temperatura para ele ficar integral, para ele não perder, né, a sua eficiência, é o que acontece com algumas proteínas, por exemplo, que participam de reações químicas. Se você elevar demais a temperatura, ela para de funcionar, ela acaba se danificando e eu perco ali a eficiência da reação química, tá? Então, mas no geral, temperatura menor, eu vou ter menor velocidade da reação, temperatura maior, eu vou ter uma maior velocidade da reação. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Eu vou deixar o linkzinho do vídeo aí no PDF que eu disponibilizo para o pessoal lá da escola na plataforma, né? E vocês não esqueçam também, pessoal lá da escola, de fazer as atividades. Galera que estiver vendo o vídeo aí para dar uma estudada, gostou do assunto, está acompanhando, galera de outras escolas, se quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar ali na descrição que eu tiro para vocês, tá bom? Um abraço, galera, valeu e até mais.